nós temos trabalhado nessas quintas-feiras a armadura de Deus e hoje nós vamos falar sobre calçando os pés com o Evangelho da paz, da preparação da paz. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz: e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. E o texto que nós vamos ler para falar sobre isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 11, tá? A versão ARA. Atos 16, a partir do verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhe se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não devemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Irmãos, aqui nós vemos o início da igreja na Filipos é a primeira igreja
que Paulo vai fundar na Europa na sua segunda viagem missionária. Ele está fazendo essa viagem junto com o Silas, mas também está acompanhando Paulo, Timóteo, e também está acompanhando Paulo Lucas, que está olhando tudo e registrando tudo que nós lemos aqui, foi registrado por Lucas. Nesta viagem missionária, nós vamos aprender que um homem que está calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz, a primeira coisa que precisamos entender nesse texto é que esse homem que calça os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele, quando calça esse calçado, vamos dizer assim, nesta figura que o apóstolo Paulo dá da armadura de Deus, significa que o caminho deste homem não é mais dele, que os passos deste homem agora não pertencem mais a ele, mas que os caminhos desta pessoa agora é totalmente dirigido por Deus e guiado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos colocando a armadura de Deus, a saber, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito, enfim, todas as peças, quando se trata desta peça, dos calçados, está falando de consagração de caminhos. E consagração de caminhos significa eu não escolho mais os caminhos que eu vou andar. Quem escolhe os caminhos que eu vou andar é Deus. E eu andarei debaixo da liderança e direção do Espírito Santo. Esta verdade está relatada um pouquinho antes, a partir do versículo 6, do mesmo capítulo, Atos 16, 6, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo disse, não, você não vai pregar a palavra na Ásia. Versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não o permitiu. Nenhum desses lugares, não é para ir. Quando nós lemos esse texto, a gente começa a entender que um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que está calçada com o Evangelho da Paz, ela não decide para onde vai. E não há nada de errado com essa decisão de Paulo. Eu vou para a Ásia, eu vou para a Bitínia, eu vou pregar lá o Evangelho. Não há nada de errado, não há nada ilícito, não é pecado escolher isso. Contudo, essa não era a vontade do Espírito Santo. Essa não era a vontade de Deus. Então precisamos entender, irmãos, que nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. E que não adianta nós queremos ir para lugares que Deus não nos enviou. E não adianta insistirmos com Deus para que Ele participe das nossas ideias e dos nossos planos. Calçar o Evangelho da Paz significa eu não vou caminhar mais no caminho que eu escolhi. Eu vou caminhar no caminho que o Espírito Santo de Deus está escolhendo para a minha vida, porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito. E se eu quiser viver isso, é consagrando os meus caminhos a Deus. Então nós vemos isso, no versículo 9 diz, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, a primeira coisa que entendemos nesse texto, a primeira lição, é que quem dirige a obra missionária é o Espírito Santo de Deus. Quem lidera a igreja na obra missionária é o Espírito Santo de Deus. É Ele que guia os apóstolos, os missionários na obra evangelística. E todos nós somos. Porque todos nós recebemos de Jesus um comissionamento. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que eu vos ensinei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse comissionamento não é para pastor, não é só para missionário. Esse comissionamento é para toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos a raça real de sacerdotes, o sacerdócio real, a geração santa, o povo de propriedade adquirida. Então, a Bíblia ensina sobre o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós somos comissionados por Deus,
Todos nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus. A questão é, estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos caminhando nos caminhos que o Senhor separou para nós? Ou estamos fazendo como Paulo estava fazendo naquele momento? Não, eu vou para a Bitínia. Não, eu vou para a Ásia. O Espírito Santo falou assim, não vai. Você vai para onde eu estou enviando você. Amém, irmãos? Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz significa, em primeiro lugar, consagrar os seus caminhos a Deus. Então, quem consagra os seus caminhos a Deus não anda em caminhos tortos, não anda em caminhos errados, não anda no pecado, não anda na injustiça, não anda por lugares aonde o Senhor não andaria. Em segundo lugar, Deus tinha um plano, e Ele leva Paulo e Silas, Timóteo e Lucas para um lugar, e esse lugar estava uma mulher. O versículo 14 vai dizer, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Versículo 14 eu aprendo que esta mulher, a Bíblia diz no versículo 14 que ela é temente a Deus. A Bíblia diz também que ela era uma mulher que estava num círculo de oração, mas o coração dela ainda não tinha sido aberto. Paulo precisava ir lá, porque existia uma mulher que estava buscando a Deus, existia uma mulher que estava num círculo de oração, mas o coração dela ainda não tinha sido aberto, ela ainda não havia entregue a vida a Jesus, ela ainda não havia sido batizada, ela ainda não tinha um relacionamento com Deus do jeito que Deus queria. Por isso, quem calça os evangelhos da paz, vai andar nos caminhos de Deus para alcançar as pessoas que Deus separou para serem alcançadas por Ele. E a primeira pessoa a ser alcançada nesse texto é Lídia. E existem muitas Lídias por aí. São homens e mulheres que estão vindo à igreja, que estão escutando a palavra, que estão escutando os louvores, que estão ouvindo a santa palavra de Deus, mas o coração ainda não se abriu, que estão há muito tempo buscando a presença de Deus, mas ainda não se entregaram a Deus. Existem muitos gurus que estão por aí na internet, dizendo para as pessoas, vai à igreja, ir à igreja é bom, porque na igreja fala coisas boas, seja amigo do Evangelho. Eu preciso te dizer, o Evangelho não tem amigos. O Evangelho mata todos aqueles que dele se aproximam e creem. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus morre para essa vida e nasce para uma nova vida. Ou tem compromisso com Cristo, ou não tem. Não existe amigo do Evangelho, não existe simpatizante do Evangelho. Existe aquele que crê no Evangelho e vive pelo Evangelho. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Porque existem muitas Lídias, como essa mulher, que estava ali precisando ser alcançada pela salvação do Senhor Jesus, mas ela ainda não tinha sido. Mas o Espírito Santo de Deus levou o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas naquele lugar. Talvez existam pessoas da sua casa que ainda não foram salvas, mas elas estão buscando, elas estão ouvindo a palavra. Não desista de anunciar o Evangelho, não desista de pregar o Evangelho, não desista de viver o Evangelho, porque no tempo certo o Senhor também lhes abrirá o coração. Houve um dia que Deus abriu o seu coração, houve um dia que você entregou a vida a Jesus, houve um dia que você se dobrou, houve um dia que você confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, mas antes daquele dia você já tinha ouvido a mensagem, antes daquele dia você já ouviu falar de Jesus, mas naquele dia, como foi este dia, a graça de Deus foi derramada e não pôde ser impedida. Deus também quer usar a sua vida para que você multiplique esse Evangelho, para que você pregue, não se cale, anuncie e proclame com ousadia, com unção, com coragem e com poder o Evangelho de Jesus. Porque se você fizer isso, vidas serão salvas e serão retiradas do inferno e levadas para o céu. Em segundo lugar, Paulo também foi enviado para lá, e Silas, porque havia uma mulher que estava possessa. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, ele saiu. Paulo foi por causa de Lídia. Mas Paulo também foi atrás de uma pessoa que não tinha condições
de ser liberta. Ela não tinha condições de confessar a Cristo. Aquela moça, aquela jovem possessa, ela tinha donos que eram homens que tinham feito ela uma escrava. Ela era uma jovem escrava. Ela dava lucro aos seus senhores. Ela era uma ferramenta de trabalho. Ela era um canal de dinheiro para aqueles homens. Ela dava recurso para eles, ela só significava isso. Só que os demônios estavam usando a boca daquela mulher para dizer que Paulo e Silas eram homens de Deus. E eles eram mesmo. Mas Paulo ficou muito indignado com isso, porque Paulo não aceita testemunho de demônios. Deus não quer fé de demônios. Os demônios sabem que Deus existe, creem em Deus e tremem. Mas não tem a fé que salva. A fé que salva é a fé que vem por meio da ação do Espírito Santo. E aqueles demônios estavam anunciando que Paulo e Silas eram homens de Deus. E Paulo ficou muito indignado com isso. E deu uma ordem no mundo espiritual e mandou sair. E aquele espírito possesso teve que sair na mesma hora. Sabe por quê, irmãos? Porque quem calça a preparação do Evangelho da Paz e está obediente ao Senhor, está seguindo a ordem do Senhor, o Senhor mesmo é responsável por fazer cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Se o Senhor te enviou fazer alguma coisa, pode ir que Deus é contigo. Pode se levantar todos os demônios, todos eles cairão. Porque um homem e uma mulher que está andando debaixo da obediência de Deus é imparável. Não pode ser detido. Não pode ser frustrado o plano de Deus. A questão é, eu estou andando neste caminho? Paulo tinha essa convicção. Silas tinha essa convicção, que estavam caminhando nos caminhos de Deus. Por isso, aquele demônio não pôde resisti-lo e foi expulso na mesma hora. E na mesma hora aquela jovem foi liberta e foi tirada das trevas e levada para a luz. Mas não foi só por causa dessas duas pessoas. Tem uma terceira pessoa, o carcereiro. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, disse o carcereiro, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado, e todos os seus. Irmãos, existem pessoas, como aquele carcereiro, cidadão romano. Aquele homem participava da religião de Roma. Ele tinha César como seu Deus. Aquele homem realmente precisou passar por uma situação tão desafiadora, literalmente um terremoto. Teve que acontecer naquela prisão, onde ele era o responsável. E naquele terremoto que Deus provocou, porque Deus não usa só o sobrenatural, Deus usa também fenômenos naturais para trazer os homens aos pés dele. E ali Deus criou um terremoto e abalou toda a estrutura daquele cárcere. Mas aquele cárcere não implodiu, aquele cárcere não caiu em cima dos homens. Aquele terremoto somente abriu as portas das prisões. E vendo o carcereiro aquilo, ficou apavorado, porque ele sabia que se algum preso fugisse, ele seria imediatamente morto por ordem do imperador. Por isso ele tenta o suicídio, mas Paulo disse assim: não faça mal a ti mesmo, nós todos estamos aqui. Então aquele homem é levado pelo poder de Deus para dentro daquele cárcere interior. Irmãos, sabe o que é cárcere interior? São 3 tipos de cárceres. Existe um cárcere exterior, que é o cárcere que entra luz e ar. Não era esse que Paulo estava, ele estava num cárcere interior. É um cárcere que não entra nem ar fresco e não entra luz. Ele é úmido, ele é frio. E neste lugar existiam troncos aonde eles amarravam, eles prendiam os pés, e existiam outros buracos onde eles prendiam também as mãos e a cabeça. Cada vez que o prisioneiro se mexia, ele sentia dor. Era nesse lugar que Paulo estava. Precisamos entender, irmãos, que quando estamos anunciando o Evangelho da Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não significa que não teremos problemas. Algumas pessoas têm a ilusão: eu estou andando com Cristo, então tudo me irá bem. Eu estou andando com Cristo, então é prosperidade na minha vida. Eu estou andando com Cristo, então as coisas vão dar certo para mim.
Não. Quem calça o evangelho da paz, leva a paz de Deus. Mas não significa que será livre de tormentos, de tribulações e de problemas. Contudo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a sua mente e o seu coração. Pode existir uma guerra do lado de fora, mas o apóstolo Paulo estava em paz pelo lado de dentro, porque ele estava obedecendo ao Senhor, e Silas também. Porque eles foram açoitados, irmãos, e não foram poucos açoites, a Bíblia diz muitos açoites. E as suas costas foram abertas por aquelas varas. Então eles são jogados numa prisão úmida, fria e escura, os seus pés no tronco. E meia-noite, ao invés daqueles homens estarem murmurando, reclamando, o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam cantando louvores a Deus. Porque quem calça o evangelho da paz, tem paz mesmo em meio às maiores guerras e conflitos. O diabo é ladrão de alegria, o diabo é ladrão de paz, o diabo é ladrão de esperança, mas se você anda com Deus, ele não pode te roubar. Então eles estavam cantando ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu louvor, e Deus respondeu a oração e o louvor de Paulo com um terremoto. Então aquele homem vem, e ele mesmo pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe pregou a palavra, e ele creu. E aquele homem, que era um homem romano, que era um guarda romano, que não era um homem fácil, aquele homem agora está cuidando de Paulo e limpando as feridas de Paulo. E enquanto ele está limpando as feridas de Paulo, Paulo está limpando o coração dele com o evangelho. Não reclame das suas feridas, não reclame das suas perdas, não reclame das suas crises. Se você está andando nos caminhos de Deus, não murmure. Continue adorando, continue louvando, continue agradecendo o nome de Deus, porque você não sabe a hora que Ele vai agir. Ele é poderoso, irmãos, para fazer do jeito dEle, na hora dEle, dentro do propósito dEle. Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a palavra dEle e com a vontade dEle. E Paulo e Silas sabiam muito bem disso. E aquele homem entrega a vida a Jesus. Então 3 pessoas são alcançadas pela graça de Deus, porque Paulo decidiu obedecer à direção do Espírito Santo. Outro ponto que vale a pena destacar é que o evangelho da paz alcança todas as raças e classes sociais. Lídia era asiática, a escrava era grega, o carcereiro era romano. Não interessa a raça. O evangelho é para toda a raça, é para toda língua, é para todo povo e é para toda nação. Jesus morreu por todos e o evangelho deve ser pregado a todos. E está claro nesse texto esta verdade do evangelho. Mas também Lídia é de uma classe social diferente. E aqui eu quero falar sobre os ricos, sobre a classe média, sobre os pobres. Lídia era rica, uma empresária muito bem sucedida, porque ela era vendedora de púrpura. A púrpura, meus irmãos, só era encontrada no leste do mar Mediterrâneo. É um molusco, precisa de 8.000 molúsculos que soltam uma secreção. E essa secreção de 8.000 moluscos é que vai dar textura púrpura ou escarlate. Então, um tecido púrpura ou escarlate é caríssimo. E Lídia era vendedora desse tecido. Quem usava esse tecido eram os imperadores, os senadores e as pessoas de alta classe em Roma, porque Filipos era uma colônia romana, era uma mini-Roma. Então, os homens de alta classe social usavam os tecidos que ela vendia. Era uma mulher muito rica. Mas o evangelho do Senhor Jesus, ele vem para todas as pessoas. E ela alcança aquela mulher que era temente a Deus. Porque a riqueza não pode preencher o vazio do nosso coração. O dinheiro não pode dar significado e sentido à nossa vida. A busca desenfreada por posses e títulos nunca preencherão o vazio do nosso coração.
Lídia era uma mulher rica, mas Lídia era uma mulher que tinha um buraco dentro dela, e ela estava buscando a Deus de todo jeito, naquelas reuniões de oração, porém ela não conseguia encontrá-lo, até o dia que o apóstolo Paulo e Silas chegaram e lhe pregaram a verdade. E ela creu, e aquela mulher recebeu a maior riqueza da sua vida, a saber, a sua salvação. Os ricos precisam ouvir o Evangelho, os ricos precisam aceitar Jesus, os ricos não podem confiar no dinheiro. Não é problema ter dinheiro no bolso, o problema é entesourá-lo no coração. O problema não é eu ter o dinheiro, o problema é o dinheiro me ter. Não é nenhum problema quando o dinheiro é escravo, o problema é quando o dinheiro é senhor. O dinheiro precisa ser servo do homem e nunca o seu senhor. E Lídia buscava a Deus, e Deus manifestou a ela a sua graça. A jovem possessa era escrava, ou seja, uma estava no topo da pirâmide, a outra estava no outro extremo, escrava, pobre, sem nada, e ante a lei não era considerada uma pessoa, mas uma ferramenta viva que dava lucro aos seus donos. Existem pessoas marginalizadas, pessoas oprimidas, pessoas que estão vivendo na rua, pessoas que não têm mais acesso a nada, os andarilhos, os mendigos, aqueles que estão à margem da vida. Estas pessoas precisam também ouvir o Evangelho de Deus. E nós precisamos pregar a eles também o Evangelho. Antes, quando nós éramos menores, quando éramos crianças, eu lembro, eu estava passando na calçada com meu pai e eu vi um mendigo dormindo na calçada. Eu falei: pai, o que é isso? O que esse homem está fazendo no chão? Ele falou: isso é um mendigo, eu não sabia o que era aquilo. Eu falei: pois, por que ele está dormindo aí? Não, porque ele não tem casa. Eu falei: então vamos levar ele para a nossa. Ele falou: não é bem assim, meu filho. Eu falei: por que não? E com o tempo eu comecei a achar normal ver pessoas na rua, pessoas passando fome, pessoas à margem. Mas nós precisamos, irmãos, evangelizar essas pessoas, orar por essas pessoas e pedir a graça de Deus que nos dê estratégias para tirá-los desse lugar de miséria e levá-los a um lugar de dignidade. Paulo tirou aquela mulher da mão daqueles exploradores, tirou aquela mulher da miséria, devolveu uma identidade àquela mulher, ela não tinha mais. Essa também é a missão da igreja. Terceiro, o carcereiro, cidadão romano que fazia parte da forte classe média e que se ocupava dos serviços civis. Nessas três pessoas estão representadas as três classes sociais, alta, baixa e média da nossa sociedade. Por último, o Evangelho da Paz salva pessoas de diferentes religiões. Lídia era uma mulher piedosa que estava buscando ao Senhor e foi encontrada participando de uma reunião de oração. Contudo, não estava salva. Deus salva a igreja que está dentro da igreja que não tem Jesus. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade hoje nos nossos dias. Existe uma igreja dentro da igreja que não se entregou ao Senhor. Existe uma igreja dentro da igreja que participa dos rituais e das liturgias, mas o seu coração não é de Deus. Existe uma igreja dentro da igreja que acha que por participar de cultos e fazer algumas orações tem um compromisso com o Senhor e estão redondamente ou sinceramente enganados. Existe uma igreja dentro da igreja que precisa ser reevangelizada, porque eu desconfio que a igreja não esteja crescendo, ela está inchando. E inchamento não é bom, inchaço não é bom. Nós precisamos de conversão e não de adesão. Existem muitas igrejas que as pessoas estão aderindo à igreja. Essa igreja é boa. Essa igreja oferece coisas. Igreja não é mercado. Igreja não é clube. Igreja é o lugar onde eu entendo que Jesus morreu por mim e eu me ofereço a Ele em sacrifício vivo para obedecer-lhe até a morte. Não é um clube. Não é um lugar para eu me sentir bem. Aliás, quando eu venho à igreja, eu preciso sair da igreja em crise. Eu preciso sair chorando e pedindo perdão a Deus e alinhando a minha vida com o coração de Deus. E hoje nós temos uma igreja morna, superficial, medíocre, que crê no relativismo.
Precisamos ser aquela igreja verdadeira, que ama o Senhor, que é apaixonada pela palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. Que igreja nós somos? Existe uma igreja dentro da igreja que precisa da graça de Deus. O Brasil realmente é um país que tem muitos evangélicos, mas que diferença isso tem feito? O número de evangélicos aumenta, mas a nossa moral mudou? O número de divórcios dentro da igreja está igual ao número de divórcios fora da igreja. O número de adultérios dentro da igreja está igual ao número de adultérios fora da igreja. O número de pastores envolvidos com pornografia está a mesma coisa ou pior que o número de pessoas envolvidas com pornografia fora da igreja. O que é que está acontecendo? Que igreja é essa? A igreja precisa voltar a ser igreja. Se o mundo perdeu a sua direção, é porque a igreja perdeu a sua voz. A jovem escrava estava presa por Satanás, por espíritos malignos, por homens e senhores, mas o Espírito Santo de Deus usou a vida daquele homem para libertá-la. Quando eu vim fazer a cruzada evangelística aqui no Rio Grande do Sul, e nós passamos por várias cidades aqui, e fomos até lá, Alegrete, depois Uruguaiana, Ijuí, Giruá, passamos por todos esses lugares, Santa Maria, todos eles. E na reunião dos pastores, um pastor falou assim: eu dou graças a Deus que nesses 40 anos de ministério, eu nunca precisei enfrentar nenhum endemoniado, porque eu tenho medo. Falei, pelo amor de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Se Deus está conosco, irmãos, quem estará contra nós? Que liderança religiosa é essa que tem medo de demônios? Aonde estão os homens e mulheres de Deus que se levantam e dizem para o diabo: cala-te, saia, na minha casa você não fica, na minha família você não tem vez, para fora, porque aqui já tem dono, aqui quem manda é o Senhor. Aqui tem Jesus nessa casa, tem o Espírito Santo. Aqui nós adoramos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui a Santíssima Trindade e a Palavra de Deus são honrados nessa casa. Se o diabo tentar, ele vai ter que sair. Porque tem autoridade espiritual dentro daquela casa que é você. Amém? Nós não temos medo do inimigo. É o inimigo que deve ter medo de nós. Porque maior é este que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ou cremos nisso, ou então rasgamos a Bíblia. Em terceiro, o carcereiro. O carcereiro adepto à religião do Estado tinha César como Senhor. Mas chegou um dia em que o apóstolo Paulo chegou. E o apóstolo Paulo chegou e Deus enviou junto com ele aquele terremoto. Meu irmão e minha irmã, aonde Deus te levar, um terremoto precisa acontecer. O lugar onde você está precisa voltar a tremer. O lugar onde você está, a presença de Deus precisa se manifestar. Mas pastor, você não entende as estruturas. Deus que abriu o coração de Lídia para entender a palavra é o mesmo Deus que abriu as portas do cárcere para que aquele homem recebesse a palavra. Não é impossível para Deus. Ele pode abrir qualquer porta. A da incredulidade, a da ofensa, a da mágoa, a da dor, a da raiva, a do egoísmo, a do abandono, a das mentiras. Deus é poderoso de tirar você do lugar de cárcere, de cativeiro e te colocar em liberdade. E a igreja de Jesus é essa, que proclama a liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, irmãos. E louvado seja Deus por isso. Amém? Você entendeu? Então vamos viver isso. Vamos ser esses homens e mulheres, como o apóstolo Paulo, como Silas, como Lucas, como Timóteo e como Lídia. Porque lá no verso 40 vai dizer que depois que o apóstolo Paulo sai dessa prisão, porque depois ele vai sair dessa prisão.
Ele vai dizer que ele é cidadão romano. E eles tinham preso um cidadão romano, que é o apóstolo Paulo, sem saber que ele era cidadão romano. Não podia fazer isso. E aqueles homens que açoitaram o apóstolo Paulo, agora estavam morrendo de medo dele, porque ele é cidadão romano e ele foi preso sem um julgamento. Mas sabe para onde o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram depois da cadeia? Para a casa de Lídia. E ali começou a primeira igreja da Europa. Ali começou a igreja em Filipos. Essa é a história da formação da igreja de Filipos. A igreja verdadeira começa assim, irmãos. É debaixo da liderança do Espírito Santo, é calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, é consagrando os caminhos a Deus, é andando na autoridade do Espírito Santo, é declarando a palavra de Deus, é repreendendo os demônios e é proclamando o Evangelho e o tempo de Deus e o reino de Deus na terra que a igreja se estabelece. A igreja não se estabelece porque alguém com dinheiro comprou um terreno ou fez um prédio. A igreja se estabelece porque o Espírito Santo de Deus disse: ali será plantada a igreja do Senhor. E a sua casa é a igreja. Porque você está reunido ali e você está invocando o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, sua casa também é lugar de cura, sua casa é lugar de milagre, sua casa é lugar de salvação, de restauração, de restituição, de libertação e de anunciação do Evangelho. A sua casa, como a casa de Lídia, é uma igreja. Porque aonde estão os homens e mulheres de Deus, ali está a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua casa seja uma igreja poderosa. Porque Montenegro precisa de muitas igrejas para estabelecer o reino de Deus aqui. Que Deus use sua vida. E que Deus use sua vida poderosamente para a glória dEle. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos encerrar. Senhor nosso Deus, nós queremos dizer ao Senhor, nessa noite, que nós não somos uma igreja superficial. Não somos, Senhor, em nome de Jesus, não. Uma igreja que participa de reuniões de oração, mas ainda não o recebeu. Não. Nós somos a igreja viva, santa, imaculada, irresistível, inabalável e poderosa do Senhor Jesus. Nós somos a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. E pedimos ao Senhor nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a sermos esses homens e mulheres que o Senhor sonha em encontrar. Nessa noite queremos consagrar os nossos caminhos. Eu quero orar isso com você agora. Você que deseja consagrar os seus caminhos a Deus, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero consagrar os meus caminhos a Deus. Eu quero calçar esse calçado da preparação do Evangelho da Paz. E eu não quero dar um passo fora daquilo que Deus está me mandando andar. Eu não vou mais andar em círculos. Irmãos, presta atenção. Quem calça o Evangelho da Paz não anda em círculos. Quem calça o calçado da preparação do Evangelho da Paz anda nos retos e santos caminhos do Senhor. Chega de andar por caminhos que Deus não separou para você. É necessário consagrar os pés. Isso significa consagrar os caminhos, consagrar a vida, consagrar-se para a obra. E o Senhor está aqui nessa noite, Ele está ouvindo a sua oração. Você pode se chegar bem à frente, abram os corredores para que todos possam vir. Nós vamos orar juntos. Eu quero orar junto com você. Vamos orar, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu consagro, diga: eu consagro os meus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. E eu decido nessa noite andar em todo reto e santo e bendito caminho do Senhor. Eu ando debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus não é meu coaching, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, e eu lhe devo total obediência. Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, e eu estou rendido na tua santa presença. Faça em mim
segundo a tua vontade. Livra-me, Senhor, de ser enganado pelo diabo e pelo meu coração. A minha vida pertence ao Senhor. Eu declaro que, como Paulo e Silas, eu mesmo vou repreender Satanás e os seus demônios na minha vida, família, trabalho, ministério, em nome de Jesus. Eu declaro, onde eu chegar, na vontade de Deus, o terremoto do Senhor vai me acompanhar, as prisões serão abertas e todos os cativos vão experimentar a liberdade que há no nome de Jesus. Eu sou a igreja viva, santa, pura, imaculada, inabalável, irresistível, comprada pelo sangue de Jesus. E eu vou viver, diga, eu vou viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? É isso. Isso é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É entender que a palavra que Deus colocou no teu coração e na tua boca é para a classe alta, para a classe média, para os pobres. É entender que é para os gregos, que é para os romanos, que é para os asiáticos, que é para qualquer nação, qualquer tribo, qualquer língua. Porque nós devemos proclamar o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Devemos entender, irmãos, que todas as religiões precisam ouvir sobre Jesus. Lídia estava perto, mas não tinha encontrado. A jovem possessa estava oprimida e possuída pelo espírito de Pitom, de adivinhação, como muito se vê por aí hoje. Mas ela foi liberta. Veja que Paulo não conversou com os demônios. Hoje tem igrejas que estão dando microfone para os demônios. Paulo não conversou com os demônios, Paulo expulsou o demônio. E certamente conversou com a jovem. Eu creio que ela participou da igreja, tudo indica que ela participou da igreja na casa de Lídia. E o carcereiro, que estava preso no seu racionalismo, foi encontrado pela graça de Jesus, na pessoa de um homem, de dois, que estavam sofrendo dentro da cadeia, mas que entenderam que estavam onde deveriam estar, porque estavam em obediência ao Senhor. E aí o Senhor fez tamanho milagre, que ele se converteu na hora e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Paulo não fez o apelo, ele fez o apelo. Amém? Que seja assim na sua vida, em nossas vidas. Que se cumpra a verdade da palavra de Deus em nós. Que os teus caminhos engrandeçam o nome de Deus. Que os teus caminhos levante e ergam o nome do Altíssimo. E que todo o bom propósito do Senhor se cumpra na sua vida, sua casa, sobre toda a sua família, no seu trabalho, tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. E eu peço a você que considere que o Evangelho é muito sério. E que hoje existem pessoas usando o Evangelho como ferramentas para se darem bem. Esses homens responderão ao próprio Deus. O Evangelho não é para a gente se dar bem. O Evangelho é para tirar o pecado da vida da gente e nos colocar em comunhão de novo com Deus. É para isso que serve. É para resolver esse problema, o problema do pecado. Se não entendermos isso, irmãos, então nós não entendemos nada. Mas nós entendemos isso. Louvado seja Deus. Amém? Então, fique firme, fique alegre, porque a alegria vem do Espírito Santo. Se encha de coragem, de poder e de ousadia. Não tenha medo de nada, Deus está com você.
e o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Mas pastor, nessa vida tem um monte de problema. Eu sei, eu também tenho. Só que nós olhamos para o alto. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. E lá a coisa muda. Mas aqui a briga é feia. Mas Deus está conosco. Amém?